Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Cultura na Mesa. Esse podcast feito para você, para falar de cultura, para falar sobre as produções culturais e esse espaço para os artistas da nossa região. E hoje nós vamos conversar sobre um espetáculo feminino, um espetáculo protagonizado por mulheres, que é o simplesmente espetáculo Simplesmente Mulheres, que vai ser realizado no próximo final de semana, 16 e 17, no Teatro Municipal de Boa Vista. Mas quem vai contar mais detalhes e conversar com a gente sobre esse assunto é a diretora, também produtora desse espetáculo, a Marisa Bezerra, aqui conosco. Seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada, eu também agradeço, né? Porque é sempre importante um espaço como esse para que a gente possa divulgar, para que a população chegue a um alcance maior da população, né? O que está acontecendo em termos de eventos com artistas locais. Obrigada. E falando sobre esse evento, né? Um evento, como eu disse, feito por mulheres. E eu queria que você me contasse, como produtora, como a diretora, como é que nasceu essa ideia realmente de criar um espetáculo simplesmente mulheres, como o próprio nome já diz. Então, na verdade, a ideia do Mulheres, isso já é a terceira edição. É um projeto que a gente vem produzindo aí através da Lei de Incentivo à Cultura do Estado de Roraima. E o primeiro projeto aconteceu em 2015. A gente sempre trabalhou com uma trilogia, né? 3 espetáculos em cada edição. E dessa vez a gente está trabalhando com dois espetáculos. A gente vai fazer o Simplesmente Mulheres agora. E mais para frente a gente vai concluir essa terceira edição com Mulheres Roraimando, que também é um espetáculo que já renomado no estado. A gente conseguiu, por exemplo, até 2021, que foi a última apresentação, a gente conseguiu um compartilhamento muito grande do público, né? Então a gente espera que dessa vez a gente consiga essa sintonia também. Em relação à ideia do Mulheres, você quer saber do Mulheres, simplesmente Mulheres, né? Primeiro como você mesma falou, o protagonismo das mulheres, artistas, né? Segundo, esse projeto ele tem um caráter de inclusão também, ou seja, de rotatividade. A cada espetáculo a gente vai incluindo novas artistas para que essas artistas tenham vez de mostrar a sua arte, né? A forma de fazer. E o Simplesmente Mulheres, ele está muito conectado com um poema da Clarice Lispector que vai acontecer dentro do espetáculo, né? Na verdade, são 20 performances de música, poesia e dança. E aí essas performances elas vão se entrecruzando, né? Vão se alternando no palco com músicas MPB, né? O Mulheres no Aramando não, já é Regional. somente os autores locais, né? Que já é uma obra ampla, né? E a gente vai trabalhar com MPB, vai trabalhar também com os poemas um poema da Clarice Lispector e 2 poemas da nossa, me fugiu agora A o gente vai nome da. lembrando durante a entrevista. Aham. E é isso. O fundamental é justamente propagar essa arte com o projeto Mulheres através do protagonismo feminino. Falando então um pouquinho sobre as duas primeiras edições que você lembrou, o que deixou marcado, né, nessas outras duas edições, que você vai resgatar, o que tem de novidade agora na terceira edição? Isso. Na terceira edição, a gente resgatou algumas obras, né? Algumas músicas, na verdade, e uma performance, que se chama O Pano Simbólico. E através dessa performance, que entra no mundo subjetivo, inclusive, para o público, a gente vai mostrar aí questões do cotidiano das mulheres, né? Então, assim, essa performance ela foi resgatada de Mulheres Pop, que foi feita em 2018. Então, quando a gente resgata, a gente tem a intenção de amadurecer a cena e como a gente está falando de diversas visões de mundo das mulheres nessa edição, que essas visões elas perpassam pelo romantismo, pela questão política, pela questão mesmo do papel da mulher na sociedade, enfim, são diversos mundos, né, que a gente coloca através dessas músicas e dessas performances como um todo. E como é que foram feitas, né, a seleção dessas artistas, dessas mulheres que vão interpretar tudo isso que você está contando pra gente?
A seleção, por exemplo, nós temos duas ou três artistas que já participaram do Mulheres. O restante são artistas que estão participando pela primeira vez. E a gente seleciona através de pessoas que eu conheço, que eu sei da existência, do potencial, né? E também através de indicação, né? Assim, está participando uma cantora como a Priscila, por exemplo, Priscila Araújo, que eu ainda não tinha tido acesso ao trabalho dela, né? Então, assim, isso é extremamente gratificante, né? De quando, como a gente, muita gente conhecia, mas eu, enquanto diretora e produtora, não conhecia. Então, assim, é um achado, né? Você colocar pessoas novas, né? Dar oportunidade para essas artistas. Eu vou até falar um pouquinho da Priscila Araújo, porque assim, é Aham. um achado que eu descobri quando eu era criança ainda. Ah, tá. É minha amiga de infância, né? De Aham. adolescência também. E eu sempre falei pra ela isso. Ela sempre tinha vergonha quando era mais nova, né? Então eu fico muito feliz vendo ela agora tendo essa oportunidade também de participar do Simplesmente Mulheres. Ela é fantástica, né? Cantando. Sim, sim, é uma grande artista. E agora falando um pouquinho também. Ah, lembrei. É Adélia Prado o nome, né? Adélia Prado. Nome da compositora, da poetisa. Sim, sim. E juntamente com a Clarice Lispector. E aí, como é que reúne isso? Como é que, só para o nosso ouvinte, o nosso telespectador também que está nos assistindo pelo YouTube, né? O nosso internauta que a gente fala, como é que reúne, né? Poesia, música, para as pessoas imaginarem ali como é que vai ser alguma cena, algum momento desse espetáculo. Dá para narrar e dar um spoiler antes do espetáculo? Bom, a ação cênica, ela funciona de um modo muito preciso, né? A entrada e saída de cena é muito rápido. E a gente procura trabalhar não só a diversidade das letras dos poemas, mas todos voltados para a questão feminina, mas também o visual, né? Através de alternâncias constantes de figurino. As cantoras, por exemplo, cada uma vai ter performance com 3 músicas. Então, a cada performance elas estarão com figurino Nossa, é uma correria, diferenciado. né? É uma correria, viu, gente? Nos bastidores, É uma loucura. né, a gente tem um pessoal da assistência de produção que fica no camarim ajudando para que isso ocorra. Nós temos também uma diversidade na hora de usar o espaço, que a gente não utiliza somente o palco, nós procuramos usar todos os espaços possíveis dentro do teatro. E é isso, os poemas a gente trabalha muito a dramaturgia em si, porque o poema ele não vai ser falado, ele vai ser encenado, né? Então a gente vai trabalhando. Aliás, leva muito tempo de ensaio para fazer só os poemas, né? A gente vai trabalhando dentro dessa perspectiva de uma luz elaborada, da perspectiva da dramaturgia, né? De como que a gente vai colocar esse poema numa cena, de como que se cria essa cena com o poema. E é isso, aí tem a performance do tecido, que é um jogo com tecido que 2 dançarinas fazem, né? É essa performance subjetiva que ali vão emitir diversos símbolos muito rápido, né? Que vai levar o público para diversas viagens. Eu estava vendo aqui outros nomes também, na ficha técnica, né? Você falou que se você citar, não pode esquecer de ninguém. Tem a Sim, ficha técnica que a gente vai citando aos poucos, né? Ainda tem um tempo aqui na nossa entrevista, se você tiver também. sim, Mas das cantoras, tô vendo que tem a Leonela, a Leca Denz, a Cláudia Lima e a Clara Zayn também, como você falou, a Priscila Araújo. Cada sim. uma dessas cantoras tem uma interpretação, uma forma de fazer arte, né? De cantar diferente. De que forma que também consegue intercalar, né, essas nuances, né, divergentes dessas artistas e fazer com que harmonize ali durante esse espetáculo. E com as atrizes também. Eu vi aqui que a Clara também entra como atriz, né? A Loli Machado, Camacho, aliás. Loli Camacho. Isso. A Duda Azevedo, a Cristiele Memória e Isso. acho que a Pela. Acho que é esse É, nome. é uma artista que faz dança de rua, ela vai fazer um breaking. Ah, olha que E interessante. que a gente, como eu estou falando para você, o espetáculo ele é diverso. Assim como tem um tango que a Cristiane faz, né, com o parceiro dela, tem a dança de rua, né? E a Pela é Girl Pela, né?
ela é uma artista venezuelana, né, que já está há algum tempo em Roraima. Então, o espetáculo tem essa característica também de abraçar essas artistas, né, como no caso da Loli Camacho, que é a atriz, e a Pela. E aí consegue reunir, né, essas várias formas de arte em um único espetáculo, que é o Sim. Simplesmente Mulheres. Tem algum desafio também de conseguir articular e fazer com que tudo isso flua durante os ensaios? Como é que tem sido, na verdade, esses ensaios e a preparação para o espetáculo? Nós já estamos ensaiando. Assim, ensaiar, o próprio processo de criação já é um desafio, né? Para mim, assim, enquanto diretora, enquanto produtora, enfim. Mas a gente já está ensaiando esses poemas já há algum tempo. As músicas a gente começou já tem mais de uma semana, né? Porque assim, você ensaia todo mundo separado, com direção, com proposta, com planejamento. E depois a gente junta todas as linguagens, que é o processo que a gente está fazendo agora. E é interessante pensar também que o espetáculo ele é todo ele perpassa por uma metodologia teatral. Por exemplo, a música ali, ela não é uma, não, a gente encara como cena e como tal deve ser dirigida, né? Então assim, as artistas elas colaboram bastante, elas têm uma escuta bastante ativa em relação aos direcionamentos, né, da direção. E assim vai se construindo essas cenas. E nesse momento das construções, né? Existe algum momento ali que você acha que vai ser o destaque durante esse espetáculo? Ou todos os momentos são os destaques, de fato? Então, na verdade, a gente trabalha com momentos diferenciados, né? Agora, se vai haver algum destaque ou não, fica a cargo do público. Decidir, É né? o público é que decide, né? Como é que você espera, Porque, inclusive, essa reação do público? Que já houveram outras vezes, sim, né? Como é sim. que é essa interação com o público também? Olha, o público, ele é, assim, de uma energia maravilhosa em todos os espetáculos que a gente fez. E a gente espera reencontrar pessoas, como também atrair um público novo, né, para assistir. Mas, assim, a receptividade é muito grande, né? Quando termina o espetáculo, a gente tem um espaço de conversa, de tirar foto e tal. Aí todo mundo vai para o saguão. E aí, ali, a gente começa a ouvir parecer do público, né? Então, assim, eu prefiro dizer que a gente está trabalhando para que o público goste, mas quem vai definir mesmo é o próprio público, né? Se é bom ou não, porque se mede um espetáculo não é pelo meu olhar que eu vou dizer, não, o espetáculo é bom. A gente trabalha, mas é o público que manda, né? É o público que vai comandar o sucesso ou não do espetáculo. E você, enquanto produtora, qual é a mensagem que você quer transmitir com esse espetáculo, né? A gente fala aí de mulheres, fala de artistas, aliás, de um espetáculo feminino formado por artistas mulheres. Qual é a mensagem central mesmo que você quer trazer, inclusive com as artistas, né? Do MPB da música, mulheres, com as escritoras também, poetas também, que fazem Sim. parte do espetáculo? Olha, a mensagem é, quando eu penso em montar, por exemplo, um espetáculo Mulheres, a primeira coisa que vem é o fortalecimento da arte local. De que forma que nós podemos fortalecer de maneira diferenciada, como um espetáculo, é um espetáculo rico, né? Que transita três linguagens. Né? Então, assim, o primeiro ponto é esse. E o primeiro ponto é conquistar, colocar o protagonismo feminino em evidência, definitivamente, porque nós temos muitas artistas mulheres muito boas, mas assim, a gente também não tira, nós não temos só mulheres em cena, temos os músicos, com a grande direção musical do George Farias, que já vem nos acompanhando desde 2015. Né? Então, assim, porque a intenção também não é só mulheres, mas mulheres acompanhadas por artistas homens que contribuem bastante com essa perspectiva da música, da direção musical, do olhar musical do próprio George Farias, né? Então, assim, acho que o objetivo central é agregar valores mesmo, valores entre as linguagens, sobressair, né, a questão da arte feminina no local e também essa agregação de valores acaba enriquecendo o processo. Né? Então, assim, há a possibilidade do público ser, de uma maneira ou de outra, ele ficar muito mais atento
ao que está acontecendo no palco se tivéssemos, por exemplo, somente uma linguagem. É por essa multiplicidade de olhares, né, que a gente também acredita que pode ser um potencial muito grande para o próprio projeto. E aí esperar toda essa energia de volta do público, que eu acho que faz o espetáculo ser completado, né? Se completar Sim, com o que o público também devolve, né? Para os artistas ali durante a apresentação, durante o espetáculo. E sim. falando dessas músicas, né? A gente não citou nenhuma música ainda, Aham. só a Clarice Lispector também que traz essa mensagem que você falou. Mas existe alguma dessas canções, composições, né, das artistas que vão ser homenageadas e cantadas que tem uma relação pessoal com você, que lhe marca e que vai também transmitir a mensagem dessa produtora, dessa diretora? Sim, todas as músicas ali, elas não estão ali por estar, né? Primeiro, é dentro desse olhar da multiplicidade. Segundo, é de que forma que essas músicas me tocam, me emocionam, como, por exemplo, De Tanto Amor, do Roberto Carlos, tem o Carinhoso, do Pixinguinha. Então, a gente faz essa viagem, né? A gente vai lá no Pixinguinha, vai para Rita Lee, com a Ovelha Negra e com Amor e Sexo, e vai para a Metamorfose Ambulante do Raul Seixas, enfim. A gente faz esse mesclado, vai para Triste Louco ou Mar, que é uma música extremamente forte, que ela vai ser cenicamente dramatizada, né? Então, assim, é por essa é Eu por já estou esse imaginando caminho, aqui. né? É por esse caminho que, de alguma maneira, essas músicas, tudo que está ali está interligado de modos diferentes, mas estão interligados. E evidenciar mesmo o ponto de vista, porque o principal também a gente tem que pensar é que é a mulher falando. A mulher falando sobre o romance, porque são pontos de vista diferentes, entre as mulheres também. Né? Porque tem a questão cultural, tem a questão de como que as mulheres, determinadas mulheres, encaram o romance. Assim como vem a Loba com a Leca Dens, que dá um outro recado, que é uma música da Alcione. Então esse jogo vai acontecendo. E como vem a Briga no Beco, da Adélia Prado, do poema da Adélia Prado, como vem também a Serenata, com a Loli Camacho, né, que também é da Adélia Prado, que a Serenata ela já vem uma dentro de todos os poemas é a que tem a dramaturgia mais intensa, né? Então assim, o público ele vai perceber, né? Porque primeiro, a gente não pode subestimar de forma alguma a cabeça do público, né? Que eu acho que nós artistas estamos totalmente interligados. Essa relação com o público ela tem que ser impactante e direta. E de novo nós nos colocamos nas mãos do público, mais uma vez. E voltando a esse público, eu te pergunto agora em relação a esse cenário artístico mesmo, da música, do teatro, em que o Simplesmente Mulheres traz à tona, né? Como é que você avalia também esse interesse mesmo pela arte aqui em Roraima? A gente vê o Teatro Municipal de Boa Vista, assim como outros pontos também de apresentações, de cultura, mas com foco agora realmente no teatro que agora existe, né, e tem esse Sim. espaço para a cultura, temos as leis de incentivo à cultura, que é o que você até comentou logo no início, que é o que faz acontecer o Simplesmente Mulheres. Como é que você vê a evolução mesmo dos primeiros espetáculos até o de agora, né, que vai acontecer nesse final de semana, do crescimento do interesse do público com os festivais, aliás, com os espetáculos, com as peças, com o que é produzido de arte aqui no nosso estado? Então, a gente vê aí uma renovação também, uma ampliação de movimentos artísticos como um todo, né? Nós temos diversos coletivos. Eu faço parte, por exemplo, do Fórum de Arte Cênica de Roraima. E ali é onde tem 3 linguagens, que é a dança, teatro. Então, hoje, os artistas, por exemplo, estão muito mais interessados no coletivo, de que maneira que se pode construir, de conquistar políticas públicas, editais da Lei de Incentivo à Cultura, os editais que estão vindo aí com muita força do Ministério da Cultura, porque nós passamos um período sem o Ministério da Cultura, né? E agora ele voltou com muita força em todos os setores culturais. Então eu vejo como um momento promissor, né? Porque nós em pensarmos em termos de Roraima, nós só tínhamos
uma política pública, de fato, que é a Lei de Incentivo à Cultura, que nem todo artista consegue a, Ter acesso, ter né? acesso pela própria dificuldade de captação de recurso, né? Porque toda lei de incentivo, ela exige esse esforço do captador de recurso. Porque não basta você aprovar um projeto, você tem que ter uma empresa para repassar o ICMS dentro da lei, né? Para cobrir o custo do seu projeto. Agora, então, quando a gente vê esse processo dinâmico que está acontecendo no cenário cultural de Roraima, são diversos artistas aparecendo aí, de todas as linguagens, né? A gente está vendo que a riqueza, Roraima, 20 anos atrás, Roraima é rica em termos de produção cultural, sempre foi. Agora, o acesso ao público está sendo muito maior. A procura do público está sendo muito maior. Hoje também nós temos aí uma transformação na cidade em si, o crescimento da cidade, pessoas que continuam vindo para Roraima, que estão acostumadas aí a eventos, a teatro, e estão procurando aqui também, né? Então, assim, eu acho que é um momento promissor, mas também acho que é um momento de muita articulação para que, de fato, a gente estenda e amplie as políticas públicas locais voltadas para a cultura, né? Porque toda a arte, ela precisa, o artista, ele produz, independente de qualquer coisa, né? Porque é nato, é da natureza do artista e é cultural também. Mas todo artista precisa de políticas públicas voltadas para o setor, como qualquer setor da sociedade que também exige políticas públicas. A cultura também está aí para se fortalecer nesse sentido. Porque não adianta a gente receber agora políticas públicas direto do Ministério da Cultura, mas nós temos que pensar em fortalecer aqui também, né? Porque caso ocorra, porque a política é muito dinâmica, né? A gente se assegura com política pública, porque muda governo, sai governo, entra governo, mas a lei está ali, né? Que é o caso da Lei de Incentivo à Cultura. E é maravilhosa, assim, eu vejo, assim, o cenário crescente mesmo. Sim, sim. E os artistas acreditando que podem realmente viver, né, com a sua arte. Porque antigamente se dizia, vai ser um, um palhaço de circo, vai ser um cantor, vai tocar, vai passar fome, né? Hoje não, hoje eu vejo um cenário crescente, como você está falando, em que dá oportunidade ao artista entender, eu posso viver da minha arte também, posso produzir Sim. e fazer com que isso chegue aos corações das pessoas, né? Que enriqueça aquela alma. Você disse até que Roraima sempre foi e é, de fato, um estado rico em arte, em tudo que a gente produz. Mas, mesmo sendo rico, né? Como é que esse incentivo, como é que para você, o seu olhar também como artista, como produtora, é um espetáculo, a exemplo, simplesmente Mulheres, um teatro municipal de Boa Vista, ele enriquece também, digamos que de conhecimento, de análise mesmo sobre a sociedade, a pessoa que está ali assistindo. Sim, isso já é o resultado de toda essa dinâmica que está acontecendo, né? Então, assim, eu vejo que isso nos incentiva. Se você tem toda essa conjuntura acontecendo, né, dentro do Teatro Municipal, e temos outros teatros também, que é o Teatro Jabechaldi, né, que durante muito Não tempo para, nós inclusive, agora. utilizávamos, que é um teatro que eu particularmente gosto muito, né, o teatro pequeno para um espetáculo intimista, né? E temos aí também a perspectiva da reformulação, da reconstrução do Teatro Carlos Gomes. Então, quando foi construído a ideia do Teatro Municipal, na época se pensavam, algumas pessoas achavam que não havia necessidade de um teatro tão grande. Hoje a gente percebe que se colocar um teatro com um número de Do cadeiras, dobro, na verdade. vai ter, o público está aí. E é essa coisa, o principal é o público procurar pela arte. Automaticamente o artista se sente Desafiado valorizado também a produzir mais, né? e desafiado a produzir mais, e automaticamente também a gente no sentido coletivo mesmo da coisa, a gente procura, é uma sequência, né, de acontecimentos. Automaticamente, se existe possibilidade de ampliar a arte para um público, hoje nós temos mais de 400 mil pessoas só em Boa Vista, não é isso? Então, assim,
como trazer mais gente, como buscar esse público. Mas também não é só trazer para o teatro municipal. É criar políticas que a gente possa levar Que alcance, né? e que alcance, né, que chegue na ponta, né? É bom, é muito bom você estar no teatro municipal, é sim, né? É um reconhecimento do seu trabalho que as pessoas, mas é bom também entender que existem pessoas de diversas localidades de Boa Vista que nunca entraram no teatro municipal. É por isso que a gente fala muito nessa questão da política pública. Se tem política pública, se o público não vem, a gente vai até eles. E é necessário também equipamentos culturais não só na área central de Boa Vista. Então, assim, e aí a gente vai ampliando. E uma coisa que é muito importante, que todos os artistas, a população sabe disso, os gestores têm que tomar consciência que quanto mais política pública, né, mais fortalece a economia. Porque o artista, ele começa a viver da sua arte, mas ele também é um agente de fortalecimento da dinâmica da economia local. Por exemplo, o artista, um espetáculo como esse agora, através da lei de incentivo, são mais de 20 pessoas, vai gerar renda direta para mais de 20 pessoas, incluindo o corpo artístico e o corpo técnico. Temos que pensar nisso também. E esse dinheiro vai ser todo gasto aqui. O dinheiro dos cachês, o dinheiro dos técnicos, dos setores de fornecedores como gráficas. Então, é importante pensar, sim, na arte enquanto fomento, Da né, economia. da economia, enquanto contribuinte para a dinâmica da economia, que é o que acontece em São Paulo, por exemplo, que a grande contribuição lá vem da cultura, do movimento artístico. E lá, qualquer canto que Né? você pisa naquela cidade, tem um museu, um teatro, um espetáculo acontecendo. Sim, E é meu sim. sonho que aconteça isso aqui em Roraima também. E eu já sinto acontecendo muito diferente do que eu via há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Sim. Não que eu seja velha, viu, gente? Mas Claro assim, que não. é diferente a gente ver Sim. esse envolvimento. Sim. E aí a gente vê, principalmente, você, enquanto mulher, também produzindo espetáculo majoritariamente ali, com quem aparece, né? São mulheres. Tem o Jorge Farias na produção musical, tem outros técnicos e outras pessoas realmente por trás ali que são homens. Mas vamos dar destaque às mulheres, né? Nesse espetáculo, porque elas são simplesmente mulheres. Uhum. E aí, como é que a gente vê também essa valorização da arte feminina, né? Das mulheres que são de Roraima, mas até que não são de Roraima, mas as mulheres que são roraimadas, nós temos muitas. Que é o meu caso. Você é de onde? Eu sou de Brasília. Olha só, e aí roraimada já, né? Exatamente. Bebeu água do Rio Branco? Ficou. Bebeu água do Rio. Pode até ir, mas volta, né? Que foi o meu caso. E aí, Mulheres do Roraimando, justamente sobre essa questão dessa categoria, né? Roraimando, Roraimado, que é justamente onde a Mulheres do Roraimando abraça as obras dos autores locais, compositores, poetas, né? Enfim. E vai acontecendo. Inclusive, falando desse projeto, agora a gente fala especificamente 16 e 17 nesse final de semana. Mas. No próximo final de semana, né? É só porque vai. Tá. Vai pro ar, né? Uhum. Mas, enfim, no próximo final de semana a gente tem, então, esse espetáculo. Mas o que se pensa agora já... Aliás, pensa não, já está acontecendo, que já está no papel, né? O projeto depois, posteriormente, já vai ser executado, vai ser apresentado ao público. Mas o que as pessoas podem esperar de outros projetos também produzidos por você, com talvez essas artistas ou outros artistas também que podem ser implementados dentro desses espetáculos? Então, é curioso você me perguntar, porque eu sou uma artista do teatro, né? Isso para mim foi como eu já falei para você, é uma experiência, você mexer com linguagens, assim, dentro de um mesmo conteúdo de espetáculo, é uma experiência acima de qualquer coisa, de aprendizagem, né? E agora, como eu sou do teatro, eu também estou sentindo falta de montar um espetáculo teatral, uma dramaturgia. Tem alguns anos que eu não faço. E eu pretendo retornar logo depois desse projeto. Mas o teatro também, ele agrega valores, porque ele usa música, independente de qualquer coisa, ele usa música, né? E tem essa expectativa, por enquanto eu estou nessa expectativa, de como que eu posso cada vez mais fazer esse tipo de trabalho. A mente não para, né? A mente não para. Mas eu preciso ter, por exemplo, mesmo que eu faça um próximo projeto, uma terceira edição, uma quarta edição do Mulheres,
paralelamente, eu, enquanto artista do teatro, preciso muito de uma dramaturgia, trabalhar uma dramaturgia, E tem alguma né? coisa em mente já, assim, algum roteiro que você tem já no coração que dá para, digamos, falar assim, olha, vou produzir sobre esse tema, sobre esse assunto. Olha, eu faço parte de uma companhia de teatro, né? Desde da fundação, que é a Companhia Teatral Malandro é o Gato. E nós trabalhamos com comédia. E imagina você, a gente trabalhando com comédia, nós montamos diversos espetáculos na época. Se Meu Ponto G Falasse, que é uma comédia que eu trouxe de um autor do Rio Grande do Sul, isso em 2010. Lá no Teatro de Abichaldo, nós fizemos, naquela época a gente conseguia fazer temporadas longas, longas mesmo, tipo 4, 5, 6 finais de semana seguidos, né? E dava um resultado assim maravilhoso. Então, assim, dentro dessa perspectiva da comédia, eu quero voltar a trabalhar assim a dramaturgia, entendeu? Porque nós fizemos todos os espetáculos nossos era voltado para a dramaturgia. Não que eu não queira trabalhar com drama, mas eu estou em fase de pesquisa, né? Descobrindo aí, Descobrindo, investigando, na verdade, né? investigando, porque foram antes do Mulheres, nós fizemos várias produções de dramaturgia aqui, né? Então é por isso que então já estou há um tempo, né? Aí veio pandemia, Aí se veio cobra também, né? O isso, artista se isso, cobra. aí veio o enfraquecimento da cultura, a gente ficou assim meio que perdido, mas é isso que eu estou me cobrando. Eu estou numa fase de pesquisa, né? Pesquisa enquanto artista, enquanto mulher também, Isso né? enquanto mulher, né? Nossa, que De legal, como que viu? eu poderia fazer isso aí, voltar Mas com uma dramaturgia aí. eu digo assim, o quanto isso é interessante, porque você tem uma história, né? Tem uma história muito envolvida, como você está relatando aqui pra gente, com o teatro, agora envolvendo música, enfim, tantas pessoas que. Eu digo assim que o teatro eu vejo, né? E não tem como, de fato, assim como até na comunicação, onde é que é o meu lugar, onde eu trabalho, não tem como se trabalhar sozinho, né? A gente está sempre aqui, um aqui apresentando, outro ali gravando, outro editando. Na arte, na música, no teatro é do mesmo jeito, né? Tem sempre uma equipe muito grande Sim, envolvida. É, e isso fortalece esse sentimento de coletividade mesmo, de união entre os artistas, entre todas as pessoas desse cenário. E eu acredito que só tende a crescer mesmo, né? Com esses novos projetos que você vem a trazer, né? Além do simplesmente mulheres ou mulheres Roraimando. E eu queria que você até deixasse, é, não uma mensagem, né? Talvez não um recado, mas um conselho mesmo para outras produtoras, para outras artistas mulheres, como realmente participar, né? E incentivar esses projetos culturais e a cultura como um todo no nosso estado. então, a partir da minha experiência, o que eu posso dizer, nós temos aí grandes produtoras, né? Nós temos, principalmente no teatro, na dança, nós temos grandes produtores e produtoras, né? Mas uma coisa fundamental, que não há como produzir, por exemplo, um espetáculo de teatro, um espetáculo como esse do Mulheres, se a gente não for através de um edital. Primeira coisa é isso. A pesquisa, Incentivar a política a pública mesmo, né? política pública e a elaboração desse projeto. Porque até 2, 3 anos atrás não se tinha. Nós tínhamos muitos artistas altamente criativos, mas que não sabem elaborar projeto. Né? Então, assim, hoje se tem que concorrer, é uma concorrência nacional. A elaboração do projeto é fundamental, de como que você vai. Porque a concorrência nacional ela é muito forte. Né? Mas dentro, internamente falando, o caminho é esse: elaborar um projeto para que se quer ter produção mesmo e pelo caminho da lei de incentivo. Por enquanto, nós não temos outro caminho. Que precisa de Né? recurso, né? Precisa, porque como é que você vai montar um espetáculo se você não vai valorizar os profissionais envolvidos? Figurino, a pessoa que vai fazer o figurino, né? A pessoa que vai montar o seu cenário, que vai estudar, vai planejar para montar o seu cenário. Né? Então, assim, os artistas que vão dispor de tempo. Então, assim, essa visão do trabalhador da cultura, que é uma visão que já vem sendo disseminada já há alguns anos. Nós somos trabalhadores.
né? Como tal, em primeiro, a questão da produção, ela só acontece mesmo se a gente for por esse caminho. E se a gente pensar uma produção com qualidade, né? Porque não basta produzir, você tem que pensar na qualidade. E para você conseguir profissionais que possam contribuir positivamente para o seu espetáculo, né? Para o seu projeto, como agora no caso do Mulheres, não só as artistas, mas os músicos, a musicista que vai participar, o figurinista. Então, assim, como é que você vai remunerar essas pessoas, né? Então, o caminho é esse. Pensar primeiro na forma de elaboração. Porque o projeto, quando ele é aprovado, é um projeto com planejamento, né? Com justificativa. Não é qualquer projeto que pode ser aprovado, principalmente pela lei de incentivo. Segundo, estabelecer laços com esse patrocinador, possível patrocinador do seu projeto, né? E o caminho é esse, não tem outro caminho. É o trabalhador da cultura mesmo, no seu dia a dia, como qualquer outro trabalhador, que transforma o seu ofício em renda. Isso que é Né? maravilhoso, né? É o que é maravilhoso. E Né? agora falando sobre esse espetáculo, então, nesse sábado e domingo, como é que faz para ir lá prestigiar, para assistir? Queria que você deixasse esse convite, né? E essas informações também. Então, eu gostaria mais uma vez de reforçar o convite agora. No dia 16 e 17, nós estaremos lá no Teatro Escola, no Teatro Municipal, que é uma sala. No Teatro Municipal existem 2 salas, né? Nós estaremos na sala Teatro Escola. A gente também informa que os ingressos, por ser pela lei de incentivo, são ingressos com preços populares, R$ 20 inteira e 10 meia. E no dia 17 também a gente vai ter uma medida de acessibilidade com intérprete de Libras. Então a gente convida todos a prestigiar o espetáculo, lembrando também que a sala ela tem um limite de ingressos, né? E a gente aguarda vocês para a gente poder compartilhar mais uma vez esse momento. Estaremos lá a partir das 18 horas, com disponibilidade na bilheteria, já para quem quiser comprar os ingressos com antecedência. E aguardamos vocês para que vocês deem o seu aval, né? De que possam ter essa experiência conosco com a arte intermediando esse encontro e que vocês tirem suas próprias conclusões. Ok? Esperamos vocês. Eu agradeço, viu? Convite feito aí para todo mundo, né? Mas eu agradeço muito, Marisa, por compartilhar seus pensamentos, o seu conhecimento e a sua experiência, de fato, com a cultura, né? Com a produção cultural, com a arte aqui no nosso estado. Parabéns por todo o trabalho desenvolvido e só desejo sucesso nesse projeto e nos próximos que virão também. Muito obrigada. Não, eu que agradeço, viu? Eu achei ótimo conversar aqui com você. Né, dentro desse espaço, como volto a dizer, é muito importante, né, que pessoas como você possam estar entrevistando, dando abertura cada vez mais para os artistas locais. E aí a gente vê isso como mais um caminho, né, mais uma abertura, mais um mecanismo para que a gente possa divulgar nossa arte. Muitíssimo obrigada pelo convite. Mais uma vez, então, obrigada, sem agradecimentos mesmo a você e parabéns realmente a toda a equipe, né? Não posso esquecer também de todos os artistas que estão aí já ensaiando, já se preparando para esse final de semana. Sim. E se tudo der certo, estarei lá prestigiando também. Nossa, vai ser um prazer. Tá Muito bom? obrigada, viu? Obrigada a você. E assim a gente vai encerrando, então, mais esse bate-papo aqui rico sobre cultura aqui no nosso estado com a Marisa Bezerra, produtora e diretora do espetáculo Simplesmente Mulheres. Lembrando, nesse próximo final de semana, 16 e 17, as informações ela já deu aqui para você, mas a partir das 6 horas lá na bilheteria, né, pode retirar seu ingresso. Sim. E prestigiar esse grande espetáculo. E eu te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas aqui também, acessando os canais oficiais da Defensoria Pública no Deezer, no YouTube e também no Spotify. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!